Olá, meus queridos, olá, minhas queridas. Como nós sempre falamos, é sempre uma satisfação poder estar sempre retomando, reencontrando com vocês aí em seus lares, eu aqui no meu lar, na minha residência, no meu cafofo, né, como nós falamos. Então aqui tentando traduzir para vocês ou transmitir, melhor dizendo, para vocês o pensamento de Emmanuel no que diz respeito a essa obra que a gente vem tratando já ao longo dos meses. Hoje a gente já vai tratar do capítulo de número 42, intitulado No Serviço Mediúnico. Então a obra Palavra de Vida Eterna é uma obra riquíssima em temas diversos, né? Sempre baseados em passagens retiradas do texto bíblico, do texto do Novo Testamento. E no dia de hoje nós estaremos trazendo uma passagem que há no capítulo 12, versículo 4 da primeira carta de Paulo aos Coríntios. O que diz esse trecho aqui? Paulo vai tratar da questão dos carismas, dos dons, né? De um modo mais aprofundado, vai tratar das diversas mediunidades. Claro que o tema, o texto ou a palavra utilizada à época não era essa, né? Mediunidade. Tanto que o título aqui da perícope está da seguinte forma: diversidade e unidade dos carismas. Esse trecho que vai do versículo 4 ao versículo 11 traz aqui a visão de Paulo no que diz respeito a esses carismas, né? a esses dons que muitos de nós possuímos, que muitos de nós recebemos de uma mesma fonte, né? Dons que servem para funções diversas, que servem para atividades diversas, experiências diversas. E Paulo traz isso para a gente de um certo modo nessa carta aos Coríntios, e Emmanuel vem clarear todo o seu pensamento. Emmanuel e outras obras, né, que tratam da mediunidade, que é um tema vasto, né, um tema muito rico, um tema que suscita muitas dúvidas, ainda muitos questionamentos, mesmo nos tempos atuais, em que já temos muitas informações a respeito, né? E ainda assim, nós ainda temos dúvidas, né? Porque nós não conhecemos ainda a fundo essa realidade que é a mediunidade. Temos realmente um direcionamento, é verdade, são muitas obras deixadas aí por diversos espíritos, através das mãos abençoadas de vários médiuns, entre eles nosso querido Chico, Ivone do Amaral Pereira, né, Divaldo Franco e muitos outros, Raul Teixeira. Inclusive faremos referência aqui a um livro escrito pelo Raul em parceria com o Divaldo, né? Então, a mediunidade é algo assim impressionante, né? Impressionante no sentido de que nos esclarece e vem nos dizer que há uma relação entre os dois planos, entre o plano espiritual e o plano material. E a mediunidade é esse elo de ligação. As pessoas que têm esse dom, que aceitaram vir, né, no seu planejamento reencarnatório com esse dom de poder ter uma antena psíquica que capta a mensagem que vem do plano espiritual para transmitir para nós outros que nos encontramos aqui no plano terreno. Então a gente vai fazer uma leitura, uma partezinha aqui
da perícope, que vai do capítulo 4 do versículo 4 ao versículo 11, constante da Bíblia de Jerusalém. Repetimos o título: Diversidade e Unidade dos Carismas. Então vamos lá. A diversidade de dons, mas o Espírito é o mesmo. Diversidade de ministérios, mas o Senhor é o mesmo. Diversos modos de ação, mas é o mesmo Deus que realiza tudo em todos. Então, por aqui a gente já vê que há uma diversidade de dons, mas a origem, a fonte desses dons, de toda essa diversidade, é única. A fonte de tudo isso vem do Criador. E aí, obviamente, que Deus tem os seus prepostos, né? Tem os seus, não escolhidos, né? No sentido de que são privilegiados, que já vieram com todo o conhecimento e saber já conhecer a grandeza de Deus, né? Mas são aqueles espíritos que já conseguiram evoluir a tal ponto de compreender as leis do Criador. Então, e a partir disso, esses mesmos espíritos, intitulados espíritos crísticos, são eles que dirigem os diversos orbes desse nosso grande universo, né? E a gente sabe que aqui na Terra o nosso dirigente maior chama-se Jesus Cristo, o Cristo, né? Então é o nosso guia, o nosso modelo, é aquele que nos traz as referências, que nos traz o direcionamento, que nos conduzirá um dia também estarmos na mesma condição de um espírito crístico. Então, essa diversidade de dons, ela advém sempre da mesma fonte, repetimos, que é Deus, que é o Criador. E diante disso, cada encarnado, cada espírito encarnado que tem essa faculdade da mediunidade, que tem ali o seu compromisso mediúnico, com o mandato mediúnico, que tem o seu compromisso com a tarefa a ser exercida aqui na Terra, por aí a gente tem uma compreensão da importância que eles têm para nós, para o nosso conhecimento, para a nossa, digamos, para o nosso desenvolvimento, né? Para que a gente entenda realmente essa realidade que há entre os dois planos. Então, nos dirigindo aqui ao texto que nós falamos, da obra que foi escrita por Raul Teixeira e Divaldo Franco, intitulada Diretrizes de Segurança. Desculpe. No capítulo 2, tem a seguinte pergunta: há mediunidades mais importantes que outras e médiuns mais fortes que outros? Quem responde a esse questionamento é o Raul Teixeira. E ele vai trazer para a gente, vou fazer uma leitura de um pequeno trecho, só para a gente entender a visão, a grande visão desse espírita, desse espírito ainda encarnado entre nós. Verdadeiramente não pode haver mediunidades mais importantes que outras, nem médiuns mais fortes do que outros. Existem médiuns e mediunidades. Segundo Paulo de Tarso, existem os dons, aqui ele faz a referência lá à carta de Paulo aos Coríntios, né? Existem os dons e ele se refere à visão, à audição, à cura, à palavra, ao ensino, mas disse que um só é o Senhor, ou seja, a fonte é única. Eles provêm da mesma fonte, ele reforça isso aqui. Os indivíduos que psicografam, que psicofonizam, que materializam, poderão todos realizar um trabalho apostolar na realidade em que se encontram. Não é o número de possibilidades que dá importância ao médium. O que engrandece espiritualmente o médium é aquilo que ele faz com os dons que possua. Então, não é a quantidade de dons que vai tornar o médium
um grande médium, o que vai tornar o médium grande no sentido de exercer efetivamente o seu trabalho, o seu mandato mediúnico, de assumir efetivamente o compromisso antes, acordado antes do seu reencarne, é o tempo que ele dedica a isso, é a forma como ele se dedica a esse trabalho, é o compromisso que ele tem para com essa tarefa, é o compromisso que ele tem no exercício do trabalho mediúnico, que é um trabalho belo, que é um trabalho de aprendizado de uma riqueza impressionante, né? E tem sim, o que vai diferenciar um médium do outro é justamente isso, esse compromisso e essa dedicação que é dada ao seu mandato mediúnico. Então não existem médiuns mais fortes que outros na doutrina espírita, mas sim os que são mais dedicados que outros, mais afervorados que outros, que estão renunciando à matéria e efetuando o esforço do autoaprimoramento mais do que outro. E isso sim diferencia um médium do outro, porque uns estão mais comprometidos e outros menos, cada um dentro de sua realidade, né? Então, mediante disso, a gente até recorda, porque inclusive no texto bíblico fala de carismas, né, diversidade de carismas, e a gente sabe que tem uma obra do Hermínio Miranda, intitulada Diversidade dos Carismas, que trata também do tema mediunidade. É um livro importante de que quem se interessa pelo tema fazer a leitura deste livro é um livro de uma importância muito grande para o movimento. Claro que quando a gente trata de mediunidade, a referência maior ainda continua sendo o Livro dos Médiuns, né? Essa é a referência base para o estudo da mediunidade. É claro que todas essas outras obras subsidiárias, elas são importantes e diria até fundamentais também para que a gente que tenha o verdadeiro interesse de compreender essa questão da mediunidade, né? Essa faculdade que é a mediunidade, que a gente busque beber do conhecimento em todas essas fontes, algumas delas aqui citadas. Então nós vamos agora para o texto de hoje, né? Que repetimos, capítulo 42, no serviço mediúnico, e retirado o trecho da primeira carta de Coríntios, de Paulo aos Coríntios, capítulo 12, versículo 4. Há diversidade de dons, mas o Espírito é o mesmo. Paulo. Então vamos lá o que Emmanuel traz para a gente. Examinando os dons espirituais, ou mais propriamente as faculdades mediúnicas, entre os aprendizes do Evangelho, o apóstolo Paulo afirma categórico, no capítulo 12 de sua epístola aos Coríntios: há diversidade de dons, mas o Espírito é o mesmo. Há diversidade de ministérios, mas o Senhor é o mesmo, e há diversidade de operações, mas é o mesmo Deus que opera tudo em todos. Então ele trouxe aqui na íntegra o que consta, né, do texto bíblico. E ainda complementa. A manifestação do Espírito, porém, é concedida a cada um para o que for útil, pois que a um, pelo Espírito, é dada a palavra da sabedoria, e a outro, pelo mesmo Espírito, a palavra da ciência, a outro, pelo mesmo Espírito, a fé, e a outro, pelo mesmo Espírito, os dons de curar, a outro, a operação de fenômenos, e a outro, a profecia, a outro, o dom de discernir os espíritos, e a outro, a variedade de línguas, e ainda a outro, a interpretação das línguas. Mas um só e o mesmo Espírito opera todas essas coisas, repartindo particularmente a cada um como lhe apraz. Então ele trouxe o complemento da perícope, que vai do versículo 4 ao 11, Emmanuel traz aqui na íntegra para a gente. E aí vamos verificar o que tem no parágrafo seguinte.
Parece incrível que explicações tão claras ao redor da mediunidade tenham vindo à luz há 19 séculos, traçando diretrizes e especificando deveres, pela mão firme daquele que se constitui em amigo fiel da gentilidade. Qual disse outrora Paulo, relembremos hoje que a mediunidade é cedida a cada um para o que for útil. Então, a gente tem que entender que cada um de nós, aqueles que têm o compromisso da mediunidade, a mediunidade ostensiva, né, especialmente essas, eu estou me referindo mais a elas, no sentido de que essas estão mais à tona, né, são mais visíveis, no sentido de que, de acordo com a capacidade de cada um, de acordo com o compromisso de cada um, ele vai trazer diversas experiências, seja através da psicografia, seja através da psicofonia, seja através da materialização, né? Então, são diversas as formas de comunicação entre os dois planos através desse instrumento que é a mediunidade. É por isso que nos quadros da ação espírita temos instrumentos mediúnicos para o esclarecimento, para a informação, para o reconforto, para a convicção, para o fenômeno, para o socorro aos enfermos, para as manifestações idiomáticas, para a interpretação e para o discernimento, tanto quanto para numerosas outras peculiaridades de serviço. Entretanto, nós todos, tarefeiros encarnados e desencarnados, que procuramos a nossa regeneração do Evangelho, devemos saber que o bem de todos é a luz do Espírito glorioso de Jesus Cristo, que precisamos refletir nesse ou naquele setor do trabalho. Então, aqui ele traz as diversas experiências e as diversas possibilidades que a mediunidade nos oferece. A gente vê que tem aqui a mediunidade para o esclarecimento, né? E quem trabalha ou quem já viveu a experiência de trabalhar numa reunião mediúnica sabe que tem o dialogador, o esclarecedor, que é aquele que mantém o diálogo com o espírito quando o médium está mediunizado, está recebendo a comunicação daquele espírito, né? Que naquele momento está trazendo uma mensagem ou naquele momento está transmitindo, transferindo, demonstrando toda a sua dor e seu sofrimento, e a razão da sua presença na reunião mediúnica é exatamente a do esclarecimento, né? Da compreensão da sua experiência, da sua nova experiência do que agora está vivendo. E o papel do dialogador também é fundamental nesse processo. E aí há toda uma preparação, há todo um estudo, né? Para todo um trabalho que é realizado e um compromisso que tem que ser assumido por cada um dos que se comprometeram nessa atividade. Então, abstenhamos-nos assim do contato com as forças que operam a perturbação e a desordem, visíveis ou invisíveis, na certeza de que daremos conta dos dotes mediúnicos com que fomos temporariamente felicitados, porque o Espírito do Senhor, por seus mensageiros, nos aquinhoa com esse ou aquele empréstimo de energias medianímicas, a título precário para a nossa própria edificação e segundo as nossas necessidades. Então, era isso que nós tínhamos para trazer, né? Reforçando a importância do trabalho mediúnico, reforçando a importância do compromisso que nós assumimos, né? A tarefa mediúnica não é algo que a gente vá por simples desejo de entender o que ali se passa, né? Não é só isso. Aliás, não é isso o objetivo, não é esse o objetivo
do trabalho mediúnico. O objetivo do trabalho mediúnico é de amparo, é de receber aqueles irmãos que mais sofrem, especialmente nas mediúnicas de desobsessão, de receber aqueles irmãos mais sofridos, mais ligados ao mal ainda, pela ignorância, né? Ignorância da força moral, queremos dizer, ignorância do lado moral que todos nós temos e que emana e provém de Deus, e que nós ainda insistimos no exercício e na prática do mal. Quando nós despertamos para essas realidades, nós percebemos o quanto é fundamental, e aqui eu me dirijo diretamente aos médiuns, a todos os médiuns de em todas as suas especificidades. Sejamos cumpridores do dever que nos assiste, do dever que está em nossas mãos exercer, do dever que está em nossas mãos realizar, praticar. Porque todo o bem que nós fazemos, a gente não tem a dimensão do que seja essa assistência para esses irmãos mais sofredores. E a gente também não tem a verdadeira dimensão de todo o trabalho que é realizado pelos benfeitores espirituais para que a gente chegue no dia das reuniões mediúnicas e exerçamos ali as nossas tarefas. Que a gente tenha essa certeza e essa convicção dentro de nós, que nós não estejamos ali para apenas ver e presenciar, melhor dizendo, o fenômeno. Não é esse o objetivo. O objetivo é de estudar, de desenvolver e principalmente de amparar, de servir de amparo para esses nossos irmãos, repito, que estão ainda em condições muito delicadas no plano espiritual e necessitam desse choque, né, de realidade. E nós somos responsáveis por exercermos essa tarefa. Que nós a façamos e a cumpramos com dignidade, com respeito, porque é isso que a doutrina espírita pede de nós. É isso que o nosso Mestre Jesus pede de nós. É isso que Deus, o nosso Pai Criador, pede de nós. Então, meus irmãos, fiquemos todos na presença do nosso Pai e dos nossos amigos espirituais e até o nosso próximo encontro.